Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de História de hoje, nós vamos tratar, dos estereótipos e preconceitos na construção da identidade nacional brasileira. Vamos lá? Construindo a identidade nacional. Será que ser brasileiro significa ser um povo alegre e hospitaleiro, que gosta de samba, futebol, feijoada e carnaval? Por que será que temos tanta necessidade de definir quem somos? Qual a nossa identidade? O que nos caracteriza? Primeiro, nós vamos entender o que é identidade nacional. Identidade nacional é um conceito que indica a condição social e o sentimento de pertencer a uma determinada cultura. O conceito de identidade nacional só começou a ganhar força no século XIX, quando surgiu a noção de nação. Em um indivíduo, o nível de identidade nacional vai depender da sua participação ou exclusão relativamente à cultura que o envolve. É um tema relacionado com a identidade cultural, ou seja, o conjunto das características de um povo, oriundas da interação dos membros da sociedade e da forma de interagir com o mundo. Por vezes, dentro do mesmo país, existem regiões com culturas tão distintas que a identidade nacional não é muito forte. Quando a gente fala do Brasil, por exemplo, o Brasil é um país com dimensões continentais. Então, a cultura, o jeito que a gente fala, a comida que a gente come, por vezes a roupa que a gente veste, o nosso estilo, nossa persona, é muito diferente das pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que falam de uma forma diferente, que usam palavras diferentes, que têm um sotaque diferente, algumas tradições culturais diversas da gente. Então, você percebe que mesmo dentro de um país, você possui, várias identidades. A identidade nacional brasileira no século XIX. Falar sobre identidade nacional brasileira apresenta uma complexidade. A identidade brasileira foi construída aos poucos, ligada ao projeto de Estado e de nação de suas elites. Aqui cabe estabelecer que existe uma cultura chamada de letrada ou erudita, e não letrada, que é a popular. A principal diferença entre a cultura popular e a cultura erudita é que a primeira se baseia nos costumes e tradições do povo. Por outro lado, a cultura erudita estaria relacionada com um pensamento mais crítico, elaborado e elitizado da sociedade. A cultura popular, ela é realizada de forma espontânea pelo grupo social que a produz. Geralmente é transmitida de maneira oral e entre as famílias. Nesse processo, a nação e a identidade nacional surgiram depois da criação do próprio Estado brasileiro. O Brasil, sendo esse país enorme, com uma enorme diversidade cultural, econômica, social e étnica, tem no idioma português um elemento de unificação do país. O conceito de identidade nacional brasileira é frequentemente discutido e vários autores indicam que é difícil haver coesão, e uma forte identidade nacional, quando existem grandes diferenças econômicas, sociais, políticas. Então, por esse motivo, várias pessoas afirmam que não existe uma identidade nacional brasileira. E se existe, ela está desaparecendo. Mas no Brasil, o sentimento de identidade nacional ele fica mais forte a partir de 1930, durante a presidência do Getúlio Vargas. Como o Brasil é um país dessas grandes dimensões, é possível verificar a identidade regional. Os gaúchos são um exemplo disso, pois apresentam costumes e tradições religiosas muito particulares. Quando a gente fala da complexidade, a gente fala justamente dessa vastidão territorial e dessa gama de variedades culturais. Então, é muito complexo você falar de uma identidade nacional brasileira que seja única, que seja unificada. A Constituição do povo brasileiro ela é multiétnica, tendo em vista a variedade de grupos que construíram sua população, além do nativo indígena, o africano, o europeu colonizador, imigrações importantes, como a italiana, a japonesa, a árabe, contribuíram e muito para ampliar ainda mais essa enorme diversidade histórico-cultural brasileira.
Agora, dentro dessa construção, a gente tem os estereótipos e preconceitos, né, na construção dela. O estereótipo é um conceito, né, ideia ou modelo de imagem atribuída a pessoas ou grupos sociais, muitas vezes de maneira preconceituosa e sem fundamentação teórica. Em resumo, os estereótipos são impressões, né, preconceitos, rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. Foi com o desenvolvimento da sociedade, né, que os estereótipos surgiram e padronizaram diversos aspectos relacionados ao ser humano e suas ações. De tal modo, esses modelos ou clichês foram se repetindo com o passar do tempo, né, resultando em padrões impessoais e ideias pré-concebidas. O primeiro estereótipo que a gente vai trabalhar hoje, a ideia do índio genérico, né? A primeira ideia que a maioria dos brasileiros tem sobre os índios é de que eles constituem um bloco único, né, com a mesma cultura, compartilhando as mesmas crenças, né, a mesma língua, né? E essa é uma ideia equivocada, né, que reduz culturas tão diferenciadas a uma entidade supraétnicas. A gente tem várias nações indígenas, né, falam idiomas diferentes, que possuem culturas diferentes, que possuem indumentárias diferentes. Quando a gente fala do índio, a gente fala do índio como se ele fosse genérico. Esse é um grande exemplo, né, de um estereótipo de preconceito nessa nossa formação de identidade nacional. Vamos tratar agora do Brasil, né? Como o país é visto lá fora com preconceito. A gente tem aí as imagens de um desenho muito famoso, que é os Simpsons, né? Como é que o Brasil é visto? A gente tem os episódios dos Simpsons que você mistura aí esses estereótipos negativos, né? O Homer Simpson ali sendo assaltado, né? A ideia de que o Brasil seja um lugar único, né? No momento eles estão no Rio de Janeiro, depois eles estão lá na selva amazônica, essa questão ali do samba, né? Tudo muito alegre, são estereótipos que muitas vezes são construídos de forma preconceituosa a nosso respeito. Um outro estereótipo muito comum, a gente vê aí na imagem, né? Mulata, samba e carnaval. Será que os símbolos nacionais criam estereótipos da mulher brasileira? A gente tem aquela ideia, né, que a mulher brasileira é aquela morenona, né, bonitona, sambando. E quando a gente vê, né, esse tipo de estereótipo, a gente percebe que a gente tem uma coisificação, né, a ideia da mulher como um objeto. E esse é um estereótipo que é muito negativo. Quando a gente fala dessa nossa imagem, né, essa formação da nossa identidade. Porque nem todo brasileiro é flamenguista, nem todo brasileiro gosta de futebol, nem todo brasileiro gosta de samba. Então, o que é importante a gente perceber? Que o Brasil, né, ele possui uma identidade nacional complexa, né? Nós somos, sim, na maioria, né, um povo hospitaleiro, né, um povo que gosta, né, um pouquinho de festa, mas não quer dizer que todos, né, sejam iguais, não quer dizer que em todos os lugares todo mundo gosta de samba, não quer dizer que todo mundo gosta de futebol, não quer dizer que todo mundo ali, o Brasil não é só praia, como o Brasil não é só selva. A gente tem uma gama, né, de ambientes diferentes. E o que é importante a gente perceber? Que quando a gente fala da construção da identidade nacional brasileira, a palavra é diversidade. Nós somos diversos, nós somos multiétnicos, né, nós somos multiculturais, nós temos uma pluralidade religiosa enorme, então é impossível você definir essa identidade brasileira de uma forma que seja constante, que ela seja fechadinha, ok? Vamos exercitar, né, um pouco o que nós aprendemos na aula de hoje. O que é identidade nacional? Identidade nacional é o conceito que sintetiza um conjunto de sentimentos, os quais fazem o indivíduo sentir-se parte integrante de uma sociedade ou nação. Vamos lá, outra questão? No Brasil, existe apenas uma cultura, um modo de se viver e de se organizar a sociedade? A Constituição do povo brasileiro é multiétnica, tendo em vista a variedade de grupos que constituíram, né, a nossa população, além do nativo indígena, o africano, o europeu, o colonizador, né, imigrações, né, como a italiana, a japonesa e a árabe. Todas elas contribuíram muito, né, para ampliar ainda mais a nossa enorme diversidade histórico-cultural brasileira.
Então, quando a gente fala desses estereótipos de preconceito na construção da identidade nacional brasileira, é importante que a gente desconstrua, né, esses preconceitos e esses estereótipos, ok? Por hoje é só. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.